autoriza a criação de zona de processamento de exportação em Rondônia. Levantamento do Conselho Nacional de Justiça revela que faltam varas especializadas em violência doméstica no país. Nesta edição você vai ver também. Em Manaus, postos de combustível são alvo de blitz. Desde o início do ano, 200 postos já foram verificados em todo o estado. 14 municípios de Rondônia devem receber o recadastramento biométrico em 2013. Em Boa Vista, capital roraimense, Justiça determina a recuperação de orelhões. E ainda, 17ª edição do Festival de Ópera do Amazonas terá a participação de artistas internacionais. O Jornal da Amazônia está no ar. Olá, boa noite. Em Manaus são 21h01. A Zona Franca de Manaus foi criada em 1967 como modelo de desenvolvimento regional. Na época, o governo brasileiro queria ocupar estrategicamente a Amazônia Ocidental. A Lei 288 estabeleceu incentivos fiscais para a área de livre comércio por 30 anos. Agora, o Congresso Nacional discute a ampliação desses incentivos por mais 50 anos. Na década de 1970, as primeiras fábricas começaram a operar em Manaus. Nos anos 80, o governo federal cria áreas de livre comércio em outros estados da Amazônia Ocidental. Na década de 1990, com a abertura das importações do Brasil, a Zona Franca sofreu um duro golpe. Foi necessário adotar o processo produtivo básico como medida de graus de industrialização para o modelo econômico que já tinha reduzido drasticamente o número de empregos de 90 mil para 40 mil. Nos anos 2000, é realizada a primeira FIAM e o governo federal prorroga em 2003 os incentivos por mais 20 anos, até 2023. Nos últimos 46 anos, a Zona Franca de Manaus provou que é um modelo de sucesso de desenvolvimento socioeconômico para a região de sua abrangência, mas também vem recebendo muitos ataques de ordem tributária de outros estados da federação. Agora é aguardar a articulação da bancada amazonense no Congresso Nacional para saber se os parlamentares vão ter pulso firme para garantir cerca de 500 mil empregos que, direta ou indiretamente, movimentam uma economia estimada em cerca de 40 bilhões de dólares por ano. A proposta de emenda constitucional foi apresentada pelo ex-senador da República e agora prefeito de Manaus, Arthur Neto, no fim de seu mandato parlamentar. O que nós não podemos é ficar imaginando que mais 46 anos tem que se passar e que só a Zona Franca vai sustentar esse estado e os sonhos de um povo inteiro. Então está na hora, primeiro, de garantirmos a Zona Franca sim, ela corre risco, ela é ameaçada sim, temos que lutar com todas as nossas forças por ela, em favor dela. O superintendente da SUFRAMA, Tomás Nogueira, não vê motivos para tanto alarde, já que o modelo econômico se mostrou sólido nesses últimos anos. O polo industrial de Manaus, o modelo Zona Franca, mostrou a sua viabilidade, mostrou a sua importância para essa região. Nós hoje podemos dizer que, ao olhar para trás, a avaliação é extremamente positiva, seja do ponto de vista social, seja do ponto de vista econômico, seja do ponto de vista ambiental. Apesar da Zona Franca de Manaus representar hoje 98% das atividades comerciais do estado do Amazonas, o superintendente da SUFRAMA acredita que ainda são necessários alguns ajustes para garantir a perenidade do modelo econômico de desenvolvimento. Nós tivemos aí mais de 300 milhões de reais investidos em pesquisa e desenvolvimento no ano de 2012. E esses recursos vieram atrelados à produção industrial na Zona Franca. Isso é que vai construir o futuro. Isso é que faz essa ponte para a evolução. Nós estamos trabalhando tanto no desenvolvimento de novos produtos, quanto na agregação dos ativos que a floresta tem e nos possibilita. Nós temos um papel importante em termos do CBA de toda a região amazônica. Nós estamos buscando fazer arranjos produtivos que envolva toda a Amazônia Ocidental dentro da lógica de produção do Parque Industrial de Manaus. Então, isso tem possibilidades para a área de fármacos, tem possibilidade para a área de cosméticos, tem possibilidade também para o desenvolvimento de outras soluções nitidamente industriais.
IPEM Amazonas e a Agência Nacional de Saúde realizam blitz em postos de combustíveis de Manaus. Desde janeiro, mais de 200 postos já foram fiscalizados. Este posto de gasolina na zona sul de Manaus teve uma das bombas lacradas. Isso porque durante a fiscalização foi verificado que a quantidade de combustível estava sendo alterada na hora do abastecimento. Essa e outras irregularidades foram os alvos da blitz. Os postos de combustíveis devem atender a portaria número 23 de 1985 do Inmetro, que estabelece os critérios de utilização das bombas de combustível. Realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas, IPEM, a fiscalização já percorreu mais de 200 postos desde o início do ano. Esse controle ele é feito a cada 3 meses e agora nós definimos um calendário com a Agência Nacional de Petróleo de pelo menos uma vez no mês essa ação conjunta, onde o IPEM fiscaliza a quantidade e a Agência Nacional de Petróleo fiscaliza a qualidade. A Agência Nacional do Petróleo também esteve presente na abordagem aos postos. Cabe à Agência Nacional de Petróleo verificar a regularidade do exercício da atividade de posto revendedor varejista nos diversos aspectos. Aspectos documentais, que são todas alvarás que norteiam a atividade, meio ambiente, licenciamento do Corpo de Bombeiros. E você tem as questões qualitativas e quantitativas. O consumidor também pode auxiliar na fiscalização, denunciando os casos de irregularidade. No momento que ele perceber essa irregularidade, ele deve chamar o gerente do posto e pedir um ensaio na hora. Caso ele não faça esse procedimento, o que nós orientamos é que ele peça nota fiscal, porque aí caracteriza que houve essa relação comercial, e denuncie imediatamente a nossa ouvidoria. Nós implantamos de forma efetiva o número 0800 092 2020. Atenção, cidadãos de Ariquemes, Rondônia. Começou essa semana o recadastramento biométrico dos eleitores do município. Outras 14 cidades do estado devem receber o procedimento ainda este ano. A coleta das digitais começou com atraso por causa da instabilidade da energia elétrica no prédio da prefeitura, mas o contratempo não atrapalhou o início do recadastramento biométrico dos 62 mil eleitores de Ariquemes. O prefeito Lorival Amorim foi o primeiro a ter os dados atualizados. A funcionária pública aposentada também chegou cedo, não quer problemas com a Justiça Eleitoral. A atualização faz parte do processo de modernização da Justiça Eleitoral. Através do reconhecimento pela digital, as possibilidades de fraude ficam ainda mais difíceis. Quem não fizer a revisão terá o título de eleitor cancelado. Além de Ariquemes, o recadastramento será realizado em outros 14 municípios de Rondônia ainda este ano. Esforço para que a eleição do ano que vem seja ainda mais segura. Nessa primeira etapa, os moradores de 24 bairros estão sendo convocados. O recadastramento segue até o mês de agosto. Além da atualização, pode ser realizada a transferência de domicílio eleitoral e a emissão do primeiro título de eleitor. Para saber quais os eleitores que devem se recadastrar nessa primeira etapa, a lista dos bairros convocados está disponível na página do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia na internet. A Delegacia de Polícia do município de Santana abriu um inquérito para apurar o desabamento do porto da empresa Anglo American. O Instituto de Meio Ambiente e de Ordenamento Territorial do Amapá estipulou a multa no valor de R$21 milhões contra a mineradora. E por medidas de segurança, a Prefeitura de Santana interditou a área do acidente. Um laudo da Defesa Civil aponta novo risco de desabamento. Técnicos do Instituto de Meio Ambiente e de Ordenamento Territorial do Amapá e Secretaria de Meio Ambiente do Estado calcularam o valor da multa em R$21 milhões depois de verificar o dano provocado pelo desabamento do porto. Uma grande quantidade de terra, minério, além de caminhões e máquinas caíram no rio. O auto de infração também obriga a empresa a recuperar os prejuízos do meio ambiente, principalmente retirando o material que afundou. A multa é uma infração administrativa, então, independentemente do valor da multa, a empresa ainda continua obrigada a reverter esse impacto. Então, todo esse trabalho agora está sendo analisado, está sendo feita contratação de consultorias especializadas para avaliar como vai ser feita essa retirada,
tanto do minério quanto dos equipamentos que caíram lá. Moradores do bairro do Ilesbão, que fica próximo à área afetada, associam o aparecimento de doenças ao acidente. A comunidade utiliza a água do rio para tomar banho e nas atividades domésticas. Tem várias pessoas indo ao hospital e o médico está alertando, dizendo que é da água, vem da água. Então nós estamos ligando uma coisa a outra e que esse rejeito de manganês que foi, ou manganês propriamente dito, que está no fundo do rio, está causando esses problemas, coceira, diarreia, vômito, desmaios, sem saber de onde está vindo. A Polícia Civil instaurou inquérito. A empresa deve responder por crime ambiental e homicídio culposo, quando não há intenção de matar. 7 técnicos da Polícia Técnico-Científica fazem o trabalho da perícia. Hoje mesmo nós demos entrada num expediente lá junto à empresa, solicitando as licenças ambientais, as licenças de construção, as imagens do dia do acidente e anteriores, para que os peritos possam realmente realizar um laudo técnico com precisão. A possibilidade de uma onda gigante ter provocado desmoronamento já está descartada. As buscas pelos 3 trabalhadores desaparecidos continuam. Mergulhadores do Corpo de Bombeiros têm dificuldade para realizar o trabalho por causa da falta de visibilidade. Por medida de segurança, eles só podem mergulhar até 30 metros de profundidade. Veja a seguir, novo ministro dos Transportes toma posse em Brasília. Nós voltamos já já. Em Manaus são 21 horas e 12 minutos.